Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamos-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, está uma mulher cuja vida e trabalho têm vindo a construir pontes entre Cabo Verde e Portugal, entre o português e a língua cabo-verdiana, entre o ensinar e o sentir. A Ana Josefa Cardoso é uma daquelas professoras que não ensina só palavras, ensina o poder que elas têm de aproximar pessoas, histórias e identidades. Cabo-verdiana de raiz e educadora por vocação, defende que a língua é mais do que um meio de comunicação, é um espaço de pertença. E quando a língua cabo-verdiana é deixada fora da sala de aula, o português deixa de ser apenas uma língua de aprendizagem para se tornar, tantas vezes, uma língua de constrangimento. Durante a pandemia, as suas aulas na telescola atravessaram fronteiras e mostraram que, mesmo à distância, se pode ensinar com afeto, ritmo e alma. Bem-vinda, Ana Josefa. Olá. Bem-vinda. Obrigada. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Ana, como é que foi trazer Cabo Verde para dentro das tuas aulas em Portugal? Bem, isso foi só um pormenor, porque primeiro Cabo Verde teve que estar dentro de mim, dentro da minha casa e dentro da minha família, e depois, a pouco e pouco, foi saindo para outros espaços, foi para a escola comigo também enquanto aluna e depois, mais tarde, também como professora. Em que ano é que começaste a ensinar? A lecionar? Pois, portanto, eu comecei em 1993. Ui, 1993. Portanto, quantos anos? 32? Exatamente. E contas, como é que foi o início? O primeiro ano foi assim uma grande surpresa, por um lado, porque era a primeira vez que ia estar na outra ponta da sala de aula, não é? E também uma grande expectativa, e quando portanto havia muita novidade, portanto era o primeiro ordenado assim mais a sério, não era a primeira vez que tinha alunos à minha frente, porque já durante o estágio também já tinha experienciado isso, mas a responsabilidade muito maior, não é? E então, muito naquela expectativa, agora deste lado, como é que vai ser, não é? Porque quando começamos como professores com aquela responsabilidade profissional, já não é bem como quando estamos no estágio, que temos ali um apoio ou alguém que está a dar-nos conselhos e, portanto, também a corrigir alguma coisa que possa estar menos bem. E, portanto, passamos a estar, embora num grupo de outros colegas, não é? Passamos a estar mais por conta própria, porque a responsabilidade é nossa, não é? E, portanto, foi assim. Portanto, foi-se andando. A minha primeira escola foi Sesimbra. Na Margem Sul? Exatamente. Eu vivo na Margem Sul e, portanto... mas de facto a minha primeira escola foi Sesimbra, fui muito bem acolhida e acho que isso também fez toda a diferença, porque o primeiro ano foi uma excelente experiência. E isso marca, exatamente. E porquê o ensino? Porque
é um espaço onde nós podemos sempre partilhar, mas que também estamos em constante aprendizagem. Portanto, a tarefa do professor é inacabada, não é? Portanto, um professor a sério é um eterno aprendiz. E, portanto, essa perspectiva de sempre querer aprender mais e também partilhar aquilo que se vai sabendo e aquilo que se estuda, também teve o seu peso, não é? E também o facto de alguma forma, achar que o ensino, dependendo da forma como o aluno entra na escola e com quem está, a escola é muito boa, mas também a escola pode ser, muitas das vezes, o primeiro local onde vão encontrar o conflito, o desânimo, as frustrações. Portanto, tem os dois lados. Portanto, aí digamos que o poder fazer alguma coisa pelos outros e ajudar, acho que também pode ter sido uma das razões. Até porque a minha primeira experiência enquanto aluna não foi assim tão boa, podemos dizer, porque eu tive o meu primeiro ano de escola em Cabo Verde, em que as aulas eram lecionadas em português, e eu não sabia português como qualquer criança cabo-verdiana que vai à escola pela primeira vez, e portanto em 1974 menos ainda, não é? Mas eu acho interessante estás a trazer esse aspecto, porque há uma ideia, não é, dos países africanos de língua oficial portuguesa que depois na prática não se verifica, e já tivemos aqui algumas conversas, por exemplo, sobre a Guiné-Bissau, onde isso é muito evidente. Falo também, na realidade moçambicana, se calhar não se observa tanto, embora esta questão do português esteja muito visível nos centros mais urbanos, digamos assim. Depois, quando a pessoa começa a circular pelo país, percebe que há muito mais vida linguística, não é? E eu gostava de te ouvir falar sobre isso, não é? Sobre esta questão do português em Cabo Verde e como é que foi essa experiência que tu estavas a começar a partilhar. Portanto, naquela situação, eu com 5 anos, porque naquela altura era obrigatória a pré-primária aos 5 anos em Cabo Verde, e eu fui para a pré-primária com 5 anos, e foi o meu primeiro contacto com o português. Portanto, o meu contacto com o português, se calhar, nessa altura, não era algo que eu considerasse positivo, porque era uma língua que me era estranha, e ainda por cima os alunos eram castigados por não falarem uma língua que não sabiam e que não tinham tido a oportunidade de aprender. Portanto, era uma língua materna? Não era uma língua materna. Exato. E portanto eu tinha dores de barriga, portanto as emoções. Exato, portanto eu faltava à escola muitas vezes nessa pré-primária com dores de barriga, porque ir para a escola não era propriamente uma coisa que enfim que fosse boa para mim. Até porque, se calhar outras crianças que estariam habituadas a castigos ou assim, poderia ser, se calhar, mais tolerável. Mas para mim não era, porque... Não havia esse ambiente em casa. Exatamente, não tinha esse tipo de educação. Portanto, não tive uma educação em que os castigos corporais ou assim fizessem parte. E, portanto, era complicado. Mas de facto em Cabo Verde nós temos uma situação linguística em que temos o português, que é a língua oficial, e temos o crioulo cabo-verdiano, ou a língua cabo-verdiana, que é a língua materna de todos os cabo-verdianos. E portanto o português é a língua de prestígio, continua a ser a língua de prestígio, mas a língua dos cabo-verdianos, que toda a gente fala desde berço, é efetivamente o crioulo, ou a língua cabo-verdiana, como lhe queiramos chamar. E portanto essa língua é a língua das vivências do comum do cabo-verdiano, não é? Portanto, Jorge Amado, quando esteve em Cabo Verde, portanto, apercebeu-se claramente disso, e ele dizia que em Cabo Verde a vida decorre em crioulo, e efetivamente assim é até hoje.
e mesmo nos centros urbanos, porque o crioulo em Cabo Verde não é uma língua que esteja reservada apenas a uma parte da população. Portanto, as pessoas de qualquer estrato social falam a sua língua materna. E talvez o facto de ser uma língua que é uma língua que surge com o próprio cabo-verdiano enquanto povo, não é? Talvez por isso também tenha uma força maior na identidade do cabo-verdiano, porque o cabo-verdiano não existia, passou a existir, e a língua nasceu com ele, com ele também, não é? Porque, portanto, segundo consta, as ilhas eram desabitadas, e portanto o cabo-verdiano surge da mistura dos vários povos que estiveram portanto no arquipélago, inicialmente em Santiago e depois mais tarde a povoação das outras ilhas, mas efetivamente não havia uma língua que se pudesse impor como língua mais forte ou maioritária, e portanto o crioulo cabo-verdiano é uma criação do cabo-verdiano. E portanto, se nós compararmos isso ao amor que nós temos aos nossos filhos, não é? Portanto, a língua cabo-verdiana, o crioulo cabo-verdiano para os cabo-verdianos, sendo a sua criação, não é? Sendo a sua obra, portanto, será o seu grande amor, não é? Tu referiste o português como língua de prestígio, o que é que isso significa? Portanto, é a língua oficial, não é? E, portanto, sendo a língua oficial, que também portanto, era a língua do colonizador, tem tudo a ver também com a própria história em si, não é? E, portanto, continua a ser a língua de comunicação com o exterior, mas com o exterior sem considerar a diáspora cabo-verdiana, porque para falarmos, se nós estivermos a falar da diáspora cabo-verdiana que está espalhada por todo o mundo... A língua de contacto entre os cabo-verdianos da diáspora não é o português. Portanto, a língua de prestígio é o crioulo. Exatamente. Portanto, a língua de prestígio, o prestígio aqui tem a ver mais com o prestígio económico, se calhar, não é? Do que propriamente o prestígio enquanto identidade das pessoas, não é? Tem que ver com o acesso que falar o português permite. Exatamente. E, portanto, a língua dos cabo-verdianos dentro e fora de Cabo Verde é a língua cabo-verdiana, porque o português serve para os cabo-verdianos que estão em Cabo Verde ou em países lusófonos, porque fora disso nós não vamos encontrar cabo-verdianos nos Estados Unidos a falar português, ou em França, ou no Luxemburgo, ou na China, não é? Exato. Portanto, a língua que une efetivamente todos os cabo-verdianos é o crioulo, é a nossa língua cabo-verdiana. E aliás, quando não se domina o crioulo ou a língua cabo-verdiana, sente-se, eu pelo menos já partilhei várias vezes isso, e até contigo, que hoje em dia quando eu olho, não é que eu não falo, eu considero que falo mal. E hoje sinto muito essa necessidade, e há aqui um género de um bloqueio, mas quando saio ou quando estou em Cabo Verde, eu sinto, se eu tivesse aqui mais tempo isto saía-me de outra forma, se calhar iria-me tornar mais fluente, e sinto que é quase como uma parte da minha identidade que não está bem plantada, enraizada, sabes? Mas pronto, isso é outra conversa também. Estavas a dizer que, segundo reza a história, tanto Cabo Verde ou as ilhas não eram habitadas. Portanto, não havia propriamente população residente, não é? Exato. Mas já havia vestígios de passagens de pessoas por Cabo Verde. E que vestígios são esses? Para quem não conhece a história. Não havia propriamente uma população residente, mas havia vestígios de passagens de pessoas, portanto havia marcas humanas, por assim dizer, naquela região, mas não havia propriamente uma população residente. E portanto quando do achamento, não é verdade, quando resolveram povoar as ilhas, foram trazidas pessoas escravizadas de toda a costa africana para a ilha de Santiago inicialmente,
E então depois houve a mistura dos vários, das pessoas que vinham de diferentes grupos étnicos, que também tinham línguas diferentes e culturas diferentes, que também se juntaram depois com os colonos portugueses e criaram uma população completamente nova. Portanto, os cabo-verdianos têm 5 séculos de existência, mais ou menos, enquanto povo, não têm mais do que isso. Que é o teu tempo também, de vida. Nasceste com Cabo Verde em 1975 ou em Portugal? Antes. Pois, a independência, mas o antes, mas o antes, 500 anos. 500 anos de história é que é a nossa verdadeira história. Não é? Porque portanto, a nossa história anterior está espalhada pela história da África, pela história da Europa e por aí, que depois se foi confluir naquele espaço. Exatamente. E que se criou um povo novo, uma história nova, tudo de novo. Com estas poucas décadas ainda. Para um país. 5 décadas de independência. Estou a falar da independência. Pois, isso todos os PALOP, não é? Estão agora na época dos 50 anos. Estão nessa dos 50 anos. Conta-nos como é que era o teu ambiente em casa. Tu disseste que nós não tínhamos o hábito de sermos castigados e, portanto, quando chego à escola e sou castigada por não dominar a língua oficial, o português, estranhei. Claro. Mas como é que era o ambiente em casa? Como é que era? Quantos irmãos é que tens? Portanto, quando eu vim de Cabo Verde com 6 anos. Sim. E nessa altura só tinha ainda uma irmã. E portanto, eu como filha mais velha, não é? Primeira neta, portanto, bastante paparicada. E portanto, e também não havia propriamente aquele hábito não havia mesmo aquele hábito de grandes castigos em casa. Portanto, também, se calhar não havia de grande motivo para, não é? Mas, pois, porque... Portavas-te bem. Exato. Pois, não sei se me portava bem ou não, mas, portanto, não era algo que fosse assim comum. Mas depois, mais tarde, quando vim para Portugal com a minha mãe e a minha irmã, o meu pai já cá estava há 2-3 anos quando nós viemos. Portanto, depois nasceram outros irmãos aqui, nasceram mais 3 irmãos, portanto, nós somos 5. Eu sou a mais velha de 5 irmãos e, portanto, nós sempre tivemos uma casa cheia de gente, mas a conversa sempre foi algo muito presente na nossa casa e, portanto, se calhar nós preferíamos ter levado algumas bufetadas em vez de alguns ralhetes da minha mãe. E então as palavras têm a mesma força, exatamente, não é? As palavras têm a mesma força, portanto até se costuma dizer, não é, que as palavras que curam também matam, não é? E portanto as palavras sempre tiveram uma grande força na nossa casa. E portanto o castigo não passava propriamente por aquilo que era comum ou que se calhar na maior parte das famílias se fazia. E portanto o ambiente em casa foi sempre um ambiente bastante tranquilo, sempre falámos abertamente sobre tudo e mais alguma coisa, e portanto somos 5 irmãos, nunca nos foi dito que não podíamos ter acesso a alguma coisa, portanto mesmo que a nossa condição económica não fosse muito favorável, isso não nos impediu de ir à escola, fazer o que os outros colegas faziam, ter os livros, não é? Porque faziam falta, ir às visitas de estudo se havia, até porque muitas vezes, por exemplo, no caso das visitas de estudo, nós em Cabo Verde temos muito aquele hábito do juntamó e de pedijuda, portanto ajudar a fazer, e portanto se havia uma visita de estudo que até era preciso se calhar levar mais algum tostão no bolso, pagar a visita de estudo, levar o lanche também, levar o lanche, essas coisas todas, se calhar dentro da família, não é? Encontrava-se outras pessoas que podiam ajudar para nós conseguirmos ir com dignidade, estar e participar. E, portanto, nunca nos foi dito que não éramos capazes de fazer fosse o que fosse. Aliás, a minha mãe
sempre disse que se alguém já fez alguma coisa, que nós podemos fazer, e que se nunca ninguém fez, nós podemos ser os primeiros a fazer. Pronto. Fantástico. Mesmo. E isso, se calhar, fez toda a diferença nas nossas vidas. A escola foi algo que sempre foi muito valorizado na família. A minha mãe fez a 4ª classe às escondidas da avó. Conta. Ai, tão bom. Sim, a minha mãe fez a 4ª classe às escondidas da avó, porque a avó achava que as meninas não deviam ir à escola. E, portanto, naquele tempo, as meninas... Estamos a falar de que década? Ora, estamos a falar da década de 50, não é? A minha mãe nasceu em 1944. E até estou aqui a pensar na própria questão colonial de quão mais difícil era, não é? Exatamente. Se já era difícil, não é? Para as mulheres, num contexto de colonialidade, pior ainda. Exatamente. A minha mãe foi para a Guiné-Bissau quando tinha 4 anos com o avô. E, portanto, ela dos 4 aos 14 anos esteve na Guiné-Bissau. Isto porque... Ela cresceu com o avô, então? Sim, até essa idade, sim. Porque o meu avô materno, também portanto, os 2 avós, tanto o paterno como o materno, foram para a América, foram daqueles cabo-verdianos que foram para a América. Ok. Ai, que pioneiros! Sim, mesmo, do outro lado do mundo. Exato, sim. Mas, portanto, no caso do meu bisavô materno, ele foi para os Estados Unidos, regressou a Cabo Verde e, como achava que não havia onde investir, foi para a Guiné-Bissau, comprou algumas terras na Guiné e levou alguns filhos que quiseram ir para a Guiné. Foram com ele, mas o meu avô não quis ir para a Guiné, mas permitiu que os filhos fossem, e então 3 dos filhos foram para a Guiné com o avô e, portanto, cresceram lá. Alguns deles fizeram lá a sua vida até serem adultos, mas a minha mãe regressou a Cabo Verde com 14 anos, portanto, numa das viagens do meu avô para Cabo Verde. Do avô dela, neste caso, do meu bisavô, exatamente. Mas o meu bisavô, que nasceu em 1881, era um homem preto, mas escolarizado. 1881. Exatamente. Portanto, e isto, se calhar, de alguma forma, tem a ver com o facto da escola ser algo importante na família. Portanto, sem dúvida. E ele permitia que a minha mãe fosse à escola, mas a avó é que não queria que ela fosse à escola, porque as meninas não deviam ir à escola. Eu estou aqui a ouvir-te e estávamos aqui há pouco a falar sobre a história que nos antecede e que muitos de nós conhecemos, enfim, a história mais recente, porque é aquela que está próxima e que há registros. Exato. E não temos registros para trás, que é um problema, não é? Exato. Por isso é que falamos também, quer dizer, os nossos países são muito novos, quando estamos a falar da independência. E eu gosto muito de frisar isto, porque há cobranças que nós fazemos, não é? E que outros fazem, esquecendo-se disso. Exato. Não é? Portanto, são países com 5 décadas. Exatamente. Não é? E pensando aqui, portanto, não só em quão novos somos, mas em quão difícil é resgatar o que está para trás. Exato. Como é que tu sabes que o teu bisavô nasceu em 1881 com esta precisão? Exato. Tenho o bilhete de identidade do meu bisavô. Não! Tenho. Portanto, a tua família pode criar um museu. Se calhar, se formos à procura de tudo, se calhar podemos. Portanto, eu tenho um dos meus tios, irmão da minha mãe, que faleceu aqui há uns anos, tinha vários documentos da família e tinha o bilhete de identidade, portanto, do seu avô, do meu bisavô. A fotografia até já nem estava assim tão nítida, mas, portanto, conseguia-se ver a fotografia, tinha a assinatura, portanto, os dados estão todos muito visíveis. Eu depois posso-vos mostrar, porque claro, até tenho... O que é que diz lá? Há marcadores? Marcadores raciais e coisas desse género? Portanto, diz que é português, diz também, portanto, onde é que nasceu, portanto,
Tem ali, portanto, também diz a ocupação, que era comerciante, portanto, tem ali alguns dados. E aquele bilhete de identidade não era o primeiro, foi uma das renovações. Pá, que espetáculo, quer ver isso? Portanto, e é um registro que existe da parte da minha mãe, não é? Portanto, temos esta situação. A minha mãe depois foi para a Guiné, quando tinha 4 anos, viveu lá e foi lá que fez a escola primária, não é? Como o avô tinha terras onde tinha homens a trabalhar, a avó pedia para ela levar o almoço. E então ela ia, deixava lá o almoço, o avô servia o almoço às pessoas e ela vinha e metia-se na escola sem ir para casa. Ai, adoro! Mas, portanto, e não havia por aí, a escola não era distante de casa, havia um muro. Um muro a dividir. E quando ela era apanhada e ficava de castigo, ficava a assistir do muro as aulas. Subversiva. Exatamente. Muito! Por isso é que eu estou aqui. Exato, e uma vez foi castigada, a avó até lhe cortou o cabelo para ver se ela tinha vergonha para não ir à escola. Pronto. Mas de facto ela queria muito aprender, gostava muito de aprender. E ela foi, portanto, e foi assim que ela conseguiu fazer a escola primária. Mas isto é um exemplo, não é? Que lindo exemplo. Que nós não podíamos descurar. Portanto, qualquer coisa que nós fizéssemos, por exemplo, em termos académicos, era realizar um sonho também da minha mãe, não é? Portanto, de alguma forma, pronto, ela depois, quando regressou a Cabo Verde, depois já não continuou a escola, porque também a vida era diferente. Os irmãos que tinham ficado, a irmã que ficou em Cabo Verde não estudou. Portanto, havia ali, portanto, e ela como foi educada fora, quando voltou também... Ali alguns choques, exato, não é? havia alguns choques, enfim. Mas de facto ela não voltou à escola, depois também a mãe faleceu ainda, portanto, muito cedo, ela ficou também a cuidar dos irmãos mais novos, enfim. Mas de facto a escola sempre foi algo valorizado na família. O meu avô também era um homem escolarizado, portanto, eram pessoas do interior, da Ilha de Santiago, badios, mas que tinham ido à escola, que não eram propriamente da elite cabo-verdiana, mas que não eram pessoas analfabetas. Portanto, não tinham cultivado a veia artística como muitos, mas eram pessoas escolarizadas e valorizaram a escola. Tu, Ana, estavas a falar do teu início, portanto, do teu início escolar, do teu percurso com essa língua de constrangimento na altura. Como é que tu sais desse lugar, não é? Como é que o português e depois acaba por se tornar uma língua que também é tua? Como é que te aproprias dessa língua? Porque depois há aqui um distanciamento em relação ao crioulo que tu recuperas já na adolescência a partir de um livro que teu pai te oferece. Portanto, o que é que acontece aí? Portanto, eu nunca me distanciei do crioulo. O crioulo esteve sempre presente na nossa casa e está até ao dia de hoje. Portanto, os meus pais, apesar de serem escolarizados, mesmo cá em Portugal, a opção foi sempre de nós em casa falarmos o crioulo e aprendermos o português na escola. Exato, essa clareza. E, portanto, a nossa regra de aprendizagem do português era o português da escola, sem confusões. E não quer dizer que eles não soubessem falar português, mas também receando que o seu português pudesse não ser o melhor português, por assim dizer. Então, portanto, passaram essa responsabilidade para a escola. Claro que muitas famílias não fizeram isso, não é? Porque muitas famílias deixaram de falar crioulo com os filhos e falaram, portanto, e passaram a falar português, mas muitas das vezes é um português que só um bom falante de crioulo compreende, não é? Pois. E portanto...
E portanto, para nós a opção foi sempre essa. E portanto, há alguns miúdos que moravam ali ao pé e que frequentavam a nossa casa e que em miúdos também falavam crioulo, aprenderam a falar crioulo ali connosco em casa. Claro. Portanto, porque estava claro, nós sempre tivemos, para nós foi sempre claro que eram duas línguas e não uma mistura de uma coisa misturada, por assim dizer. A responsabilidade da aprendizagem do português na escola e em casa cultivar o crioulo. Mas isso era uma consciência, para a altura, era uma consciência assim muito interessante e poderosa. Porque hoje nós sabemos isso em termos da aquisição da linguagem. Exatamente, e de uma língua, o ensinamento das línguas e da língua materna e a língua não materna. Hoje, aliás, quem está no ensino sabe fazer esta distinção, mas nessa altura, uau! Sim, porque assim, a nossa língua, a língua em que nós podíamos dizer tudo aquilo que queríamos e que sentíamos efetivamente, claro, era aquela. Portanto, se a comunicação foi algo que sempre foi privilegiado na família, claro, faz fazer portanto, portanto, o uso da língua materna não era só para os ralhetes, não é? Portanto, era para todas as circunstâncias. E, portanto, isso também fez com que nós nunca víssemos a nossa língua materna como algo de negativo ou de menor. Portanto, era a nossa língua, não é? Portanto, eu quando cheguei a Portugal não falava português. E, portanto, enquanto não falava português, eu entrava muda e saía calada, não é? Porque se eu não falar, ou se falar o mínimo possível, também se calhar não sou alvo de chacotas, de questionamentos, enfim. E, portanto, se calhar, pelo menos nos 2 primeiros anos, ouvi muito mais do que aquilo que falei. Eu não tenho memória do meu primeiro ano de escola em Portugal. Não tenho. Apagaste de alguma forma por algum motivo. Exatamente. Eu não sei também qual foi o motivo, mas de facto o primeiro ano apagou-se. Portanto, sei que os colegas eram os mesmos, porque tive a mesma turma do primeiro ao quarto ano. Lembro-me da professora que tive a partir do segundo ano, que era a dona Bem-vinda Estreitinho. Bem-vinda Estreitinho? Sim, que tinha vindo do Alentejo naquele ano ali para a escola, que o marido trabalhava na Siderurgia Nacional, onde também trabalhava o meu pai, e que naquele tempo em que ainda se calhar pouco ou nada se falava de interculturalidade, a dona Bem-vinda sabia muito bem o que era isso. A dona Bem-vinda sempre se interessou por mim e pelas minhas coisas. Daí ainda te lembras dela e exatamente. Do nome. Portanto, eu ia de lenço para a escola e a dona Bem-vinda levava o seu lenço ao pescoço e várias vezes pediu-me para eu também lhe pôr o lenço como punha o meu. Portanto, há coisas que fazem toda a diferença, porque na escola nós não aprendemos só a ler e a escrever e a contar. Não é? Porque o professor não ensina só o que sabe, também ensina o que é. Exato. E, portanto, nós na escola não formamos só académicos, formamos pessoas. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E quando nós encontramos um professor que é empático, que se interessa por nós também queremos muito agradar, não é? E, portanto, se calhar vamos ser melhores alunos. Florescemos, sentimos que podemos. Exatamente. Sentimos-nos vistos, porque pertencemos àquele espaço. Exato. E portanto, claro, a partir do 5º ano eu já não precisava de... não é não precisar, mas de facto já sobrevivia bem, independentemente das situações, não é? Mas de facto aqueles primeiros anos... O primeiro ano que se apagou, que não me lembro porquê, não faço ideia, mas a partir do segundo ano foi mesmo muito importante e se calhar isso foi determinante para que eu mais tarde... Era isso que eu ia perguntar. Viesse a querer ser professora, porque efetivamente a dona Bem-vinda fez diferença na minha vida.
E eu entendo que as escolhas que nós fazemos a nível profissional e não só, partem sempre de referências, não é? Positivas, negativas, e depois vamos circulando por aí. Mas pensando até nessa escolha que tu fizeste depois no ensino e nos anos que já passaram, não é? Nas décadas que já passaram, o papel do professor, ainda que possamos na sua essência dizer que se mantém, as ferramentas, os desafios que aí estão são muito diferentes. Estar em sala de aula hoje tem uma realidade ou acaba por trazer uma série de variáveis com as quais não tinhas de lidar quando começaste. O que é que tu vês como mais diferenciador destes tempos e que te causa muito maior desafio, digamos assim, precisas de ir buscar recursos que nunca imaginaste que tivesses de mobilizar? Nós agora temos uma população na escola muito mais diversa, não é? Mas se calhar não tive que mobilizar muita coisa diferente daquilo que já mobilizava. Porque os alunos estão lá para aprender, nós temos ou devemos tentar chegar aos alunos. Sabemos que cada aluno é uma pessoa única, embora os programas, os currículos estejam feitos para um aluno que não existe, não é? Porque é um aluno hipotético. Quem escreve os documentos imagina um aluno mediano, não é? E isso vai determinar os currículos e tudo mais. Depois, no nosso contexto, nós temos que adaptar aquilo que está ao público que temos. E de acordo com o público que temos, se calhar, por vezes temos que andar mais depressa ou mais devagar, às vezes temos que explicitar mais ou menos, consoante o tipo de alunos que temos. Temos que adaptar para tentar chegar a todos. Mas tu partes de um contexto em que a interculturalidade e essa consciência está presente. Exatamente. A minha pergunta, então, se calhar, em vez de me voltar para a tua prática, vou-me voltar para a escola. Exato. E devolvendo-te uma pergunta que tu própria colocaste numa apresentação que fizeste recentemente, não sei se foi no ano passado. Se é este dever da escola ser hospitaleira e até que ponto é que está preparada para sê-lo. Exato. Se calhar, umas vezes e outras vezes nem tanto. Porque se a escola não estiver aberta à mudança, não consegue ser suficientemente hospitaleira. Exato. Não é? Porque os tempos vão mudando, o público cada vez é mais diverso, os desafios são maiores a todos os níveis, mesmo quando o público é supostamente parecido ao que havia há alguns anos atrás, porque os desafios não acontecem só em contextos onde há uma grande diversidade cultural. Os desafios existem mesmo quando supostamente estamos em contextos homogéneos. Exato. Não é? Sim. Porque a tecnologia é o grande desafio agora. É o grande desafio. Eu estava a assinalar para o telemóvel, justamente. Exatamente. Portanto, nós temos alunos que dominam melhor a tecnologia que nós, muitas das vezes. E, portanto, temos que também ter propostas para que as nossas aulas sejam aliciantes para todos os alunos. Não é? E, portanto, nós também temos que... Por isso é que eu digo que o professor tem que ser um eterno estudante. Exato. Porque precisa de se atualizar para dar a resposta aos novos desafios que lhe aparecem à frente, não é? E a escuta ativa, eu costumo sempre dizer esta escuta ativa do aluno, dos alunos que temos à nossa frente, e até admitir, calma aí, realmente se calhar há aqui uma relação de troca, porque eu vou aprender com aquele aluno que entretanto usou um termo, uma coisa que eu não fazia a menor ideia. Exato. E obriga-me a ir pesquisar ou a perguntar, ok, não sei, explica-me. Exato. Pois, exatamente, porque nós também podemos aprender muito com os alunos. Sim. Sobretudo, por exemplo, quando se trata de alunos falantes de outras línguas. Porque quando nós queremos ensinar português, nós não temos que saber a língua do aluno, não é? Mas temos que saber português. E há aspectos da língua portuguesa que nós só nos vamos questionar se nos confrontarmos com pessoas que estão a aprender a falar português e que têm outros padrões linguísticos
que depois fazem algumas transferências para o português, por exemplo. Porque reparem, o verbo ser e o verbo estar são verbos tão comuns, tão vulgares, toda a gente sabe, toda a gente parece tão fácil. Mas depois quando uma criança diz eu sou 9 anos, Pois. se calhar temos que explicar qual é a diferença entre o verbo ser, o verbo ter e o verbo estar, não é? Porque se calhar não é a mesma coisa em todas as línguas, portanto temos que estar atentos a estas coisas. E quando nós vamos procurar, portanto, para nós chegarmos ao aluno, nós próprios vamos ter que pensar em alguns aspectos que se calhar antes não pensávamos, porque para um aluno de português, que o português é a sua língua materna, isso é uma coisa tão banal, não é? Tão banal, mas para um aluno que vem, que tem uma língua de referência, por exemplo, como o inglês, ou mesmo que sejam outras línguas, mas que se utiliza o inglês como a língua de comunicação ali, portanto, já temos que ter em atenção outros aspectos. Não, e hoje em dia temos um desafio de outras línguas, como o urdu do Paquistão. Exato, o urdu, o hindi, o mandarim, enfim, as escolas estão cheias de línguas que nunca tinham passado ou tinham entrado pela escola adentro, não é? E que nós não conhecemos e que têm sistemas de escritas diferentes. Muito diferente dos nossos, portanto, que os alunos até já são alunos adolescentes e que vêm, por exemplo, para o ensino secundário, não é? Mas, portanto, quando estão no ensino secundário, à partida já aprenderam uma língua estrangeira como o inglês ou o francês, mas, portanto, muitas vezes o domínio dessas mesmas línguas também não é suficiente para suprir todas as necessidades linguísticas que eles têm. E, portanto, às vezes é preciso reaprender o alfabeto, quem chega, porque o alfabeto a que está habituado é completamente diferente do nosso. E portanto, há muito trabalho a fazer e é sobretudo havendo abertura para... vai-se fazendo. E temos que dar tempo. A questão é que estamos a fechar um bocado. Pelo menos é isso que passa a partir de uma série de reações que eu vejo existirem não só ao português língua não materna, como e depois também aos números que têm sido divulgados sobre o facto de já termos uma população estudantil, acho que é cerca de 14% mais ou menos do ensino básico e secundário, que já tem uma nacionalidade que não é a portuguesa. E isto não é visto como algo de positivo ou de predominantemente positivo, mas como algo que causa um problema. Sim, porque tira as pessoas do seu conforto. É isso que eu ia dizer. Há uma preguiça. Eu não sei se há uma preguiça, mas se calhar há algum comodismo, não é? Porque a escola é desafiante. Portanto, se nós quisermos estar comodamente na escola, isso é um problema, porque os desafios são vários e não é só em termos da sala de aula, da aprendizagem, não é só em termos académicos, é em todo o contexto da escola em si, de todas as solicitações que são feitas ao professor, porque o professor não é só professor, ele é psicólogo, é tudo e mais alguma coisa social, às vezes está a fazer de pai e mãe, enfim. Portanto, são imensos desafios. O papel do professor hoje em dia é um papel muito mais alargado e muito mais abrangente do que era outrora. Portanto, todos estes desafios nós tentamos conjugar para dar as respostas, as melhores respostas, tentar dar as melhores respostas, porque às vezes a escola em si é só um pequeno problema na vida do aluno, porque os alunos chegaram de diferentes contextos, quando chegam precisam de se adaptar, de ter alguma estabilidade, os pais têm que estar empregados, têm que ter... portanto, os alunos, os pais têm que ter, a família tem que ter uma casa, enfim, uma rede de apoio, os documentos. Não existe cidadania sem documentação. Exatamente, e portanto, sem documentos também não conseguem fazer muito, não é? E portanto, tudo isso faz parte dos desafios que as próprias famílias enfrentam e que
a escola, se possível, tenta ajudar. Portanto, todas as escolas têm um gabinete de apoio à família, de apoio ao aluno e à família, mas depois funcionam de formas diferentes. Portanto, depois depende de cada agrupamento. Depende de cada agrupamento, depende da gestão da escola, depende das prioridades, daquilo que as escolas consideram como prioritário, depende das pessoas. Depende acima de tudo. Porque a escola é feita de pessoas e, portanto, elas podem ser melhores ou piores, também dependendo das pessoas que lá estiverem. Mas não devia depender das pessoas. Não devia. Mas efetivamente, mas é o que acontece. Mas efetivamente depende, porque mesmo aquilo que está legislado, muitas das vezes não é posto em prática, porque quem está no serviço não o põe em prática devidamente. E, portanto, no caso dos alunos migrantes que desconhecem o sistema, que não sabem como é que as coisas funcionam, quando lhes dizem que é assim, mesmo que não seja assim, muitas das vezes não questionam. Porque nós devemos confiar nas instituições. Sim. Pois. Ou deveríamos poder confiar. Poderíamos poder confiar nas instituições. E muitas das vezes sabemos que tantas coisas não são feitas da melhor maneira. E eu penso se não estamos a ter as discussões que deveríamos estar a ter em relação à educação e em relação à escola, ao espaço escola, porque há pouco estávamos aqui a falar das tecnologias e tem existido, diria eu, um olhar demorado, talvez demasiado demorado, sobre devemos ter telemóveis na escola, não devemos ter telemóveis na escola, quando há tantos problemas estruturais, não é? Para os quais não estamos a olhar. Como é que tu vês todas estas discussões e a necessidade, de facto, de trazermos aquilo que para ti é mais determinante para aquelas são as trajetórias dos alunos e também para a vida dos professores? Portanto, nós sabemos que há assuntos que, enfim, que as pessoas não gostam muito de falar porque são incómodas e, portanto, esta questão toda da diversidade e eu da nem estou a trazer as ideologias, nem estou a trazer as identidades. Não, mas há temas que são desconfortáveis, que ainda são desconfortáveis, porque as pessoas não estão habituadas a falar sobre elas, não é? E, portanto, depois cabe... a escola também tem que discutir temas desconfortáveis. Porque no dia-a-dia da escola também há situações desconfortáveis. E, portanto, e se nós formos ver agora alguns dos últimos documentos que têm sido publicados no Ministério da Educação, não é? Alguns deles também vão tocar nesses assuntos desconfortáveis, não é? Portanto, quando se edita um guia para a prevenção à discriminação em contexto escolar, não é? Portanto, se calhar é porque já se constatou que efetivamente acontece. O problema existe, pois, não é? Mas não se quer falar dele. Mas tem que se falar. Aliás, é a forma de começarmos a avançar. Exatamente, porque nós não podemos virar a cara para o lado e fingir que não acontece. E, portanto, é preciso haver também ações nas escolas que ponham as pessoas a falar e a ouvir. E a ouvir. Portanto, por exemplo, no meu agrupamento, desde há 3 anos a esta parte, começámos a fazer no início do ano letivo, antes mesmo das aulas começarem, uma sessão de informação sobre alguns temas relacionados com essas áreas mais sensíveis. Estás a falar do agrupamento de escolas da Baixa da Banheira? Sim, Baixa da Banheira e Valde à Moreira. E, portanto, há 3 anos fizemos, o tema que tivemos no início do ano letivo, mesmo antes de começar as aulas, e fazer com que esses temas sejam pelo menos ouvidos por toda a gente que trabalha na escola. Pelo menos, não é? Pelo menos. Professores e não professores. Sim. Porque a escola não é feita só de professores. Sim, docentes e não docentes. Exatamente. Os não docentes muitas das vezes têm um papel fundamental na integração dos alunos. Têm colhido muita informação em relação a isso. Exatamente. E, portanto, o primeiro tema que nós abordámos foi precisamente a questão da discriminação racial em contexto escolar. Portanto, e na altura, essa primeira sessão que fizemos nesse ano, tivemos a Sara Caetano, da AIMA, e tivemos também, agora não me lembro,
peço desculpa de não me lembrar do nome, mas tivemos alguém do CIDR. Da TICRD. Sim, da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. Sim. Porque também tinha saído aquele guia de prevenção e combate à discriminação racial em meio escolar e, portanto, nós tínhamos um documento do Ministério... Tínhamos um documento do Ministério da Educação que deveria ser conhecido por todos os professores, que já tinha saído há uns meses e que ninguém falava dele, era praticamente um documento desconhecido. E portanto, na gaveta. E o objetivo foi também trazer esse documento, ou com base nesse documento, poder chamar a atenção para a importância desse documento. É um documento do Ministério da Educação, portanto as escolas têm a obrigação de conhecer os documentos do Ministério da Educação. E, portanto, com base nisso, fizemos a nossa primeira sessão, que foi um dia inteiro de formação. Fizemos ali quase que por turnos, para conseguirmos abarcar toda a gente que trabalha no agrupamento. É certo que foi só um dia, foram só umas horitas, mas a conversa sobre o tema permaneceu por mais de um mês no agrupamento. E, portanto, só por isso já se fez a diferença. E o facto de algumas pessoas se questionarem sobre as suas práticas, se estavam a fazer bem ou não, se quando diziam isto ou aquilo, se era ou não uma microagressão, se estão a ver, portanto, e isto teve algum impacto. O ano passado letivo nós fizemos sobre a questão da interculturalidade, assim mais abrangente. Tinha assim um tema pomposo que era desafios da interculturalidade, criando pontos de inclusão. E portanto, nós normalmente convidamos pessoas de fora para irem à escola fazer essas sessões, e então tivemos a professora Lina Varela do Ministério da Educação, que está na parte do português língua não materna. Tivemos a Joana Simões Piedade, que trabalha as áreas da interculturalidade e dos direitos humanos. Tivemos o Francisco Azul, portanto, que é também cigano e que trabalha as questões da comunidade cigana, porque nós também temos uma população cigana bastante representativa. E também tivemos uma colega que, por acaso, é do agrupamento e que é professora de educação especial e formadora na área, também para falar da inclusão das crianças com deficiência ou com necessidades educativas especiais. E, portanto, fizemos esse leque para falar da inclusão sobre diversas vertentes e diferentes pontos de vista. Este ano o tema tem a ver com a participação. Portanto, e o nosso tema, não é? No Vale Todos Valem, participar vai para além de estar presente. E o desafio é que toda a gente participe e contribua para termos uma escola melhor. Sim, e criar um ambiente melhor. E, portanto, a temática deste ano teve a ver essencialmente com isso. Portanto, convidámos a professora Mariana Cortês para falar de aspectos ligados à cidadania. Tivemos o professor Paulo Feitor Pinto nas questões mais ligadas à interculturalidade, e assim, e tivemos a Mónica Mascarenhas, que é da Fundação HCAN e que também faz parte da equipa da rede de escolas interculturais. E, portanto, o tema aqui tinha a ver com a participação, porque sabemos que a participação também pode fazer a diferença. E no nosso agrupamento, por exemplo, os pais estão muito longe da participação. Sim. As decisões da escola, neste momento, pelo menos, ou têm sido, se calhar, durante muito tempo, os pais não têm uma participação muito ativa. Se calhar não participam só porque não querem, se calhar também não participam porque acham que não têm nada para dizer, ou que não vão ser escutados, ou que não podem contribuir, exato, ou que ninguém os vai ouvir. E, portanto, e mesmo os professores na escola também, nem toda a gente
participa ou dá a sua voz ou mostra o que pode dar, porque se calhar uns mais do que outros, mas se calhar há pessoas que podiam dar mais e não dão porque acham que os outros não vão aceitar, ou por isto ou por aquilo. E portanto, e aqui o objetivo é apelar à participação de todos, porque nós temos objetivos comuns. Exato. Porque todos nós queremos uma escola melhor, uma escola que funcione melhor, que os alunos estejam mais felizes, que tenha melhores resultados, que os professores estejam mais felizes. E portanto, só com a participação de todos, e se cada um der o que tem, ainda que seja pouco e de maneira diferente, é que nós podemos também fazer a mudança, não é? Agora, para terminar esta nossa conversa, deixa-me fazer-te uma pergunta que eu faço sempre nas minhas formações. Eu tenho uma formação para educadores de infância e é exatamente sobre diversidade cultural e inclusão. Algo que têm partilhado muito comigo, falam muito sobre como se sentem exaustos, mas que mesmo assim querem fazer um bom trabalho e querem acolher a diversidade cultural, e partilham muitas histórias também de colegas que não veem esta questão das escolas estarem tão diversas com os mesmos olhos e que é muito exaustivo estarem a remar contra a maré, enfim. E uma das perguntas que eu faço sempre é: quão diversa são as vossas equipas? E faço-te a mesma pergunta: quão diversa culturalmente são as equipas com quem tens trabalhado durante todos estes anos? Portanto, nós sabemos que há poucos professores que não sejam propriamente professores portugueses ou de origem portuguesa, não é? E naturalmente que também durante estes anos todos há um ano ou outro que aparece um ou outro professor, e vão sendo cada vez mais, mas de uma maneira geral também o grupo docente em si é muito homogéneo em termos culturais. E portanto há também essa questão, não é? Da partilha, da forma como veem essa diversidade, e tudo isso são questões que devem ser trabalhadas. E portanto, eu, por exemplo, quando comecei a dar formação tanto na área da interculturalidade como também na área da língua cabo-verdiana, por exemplo, portanto, era uma oportunidade de partilhar também um pouco da minha parte com os outros colegas, e isso foi bem recebido. Portanto, por vezes as pessoas não têm oportunidade também, ou não têm acesso às informações dessa mesma diversidade, porque por vezes estão centrados no currículo, nas coisas mais... porque nós sabemos que há as avaliações, e sobretudo no secundário, que cada décima conta para a avaliação dos alunos, mas de facto a escola não é só isso, é também tudo o resto, e portanto uma cultura geral não faz mal a ninguém. Quanto mais nós conhecermos, melhor percebemos os outros e também melhor nos conhecemos a nós próprios. Exato. E portanto é da partilha que também vamos conseguir aumentar os nossos conhecimentos, melhorar a nossa forma de ser e de estar, e compreender também os outros. Repensar as nossas práticas pedagógicas. Repensar as nossas práticas, exatamente. Sim. Grata, Josefa, muito obrigada por esta conversa. As outras curiosidades continuamos depois da gravação. Claro, até porque tu foste condecorada pelo presidente de Cabo Verde em 2015. É um dado que eu acho que é importante e que estará na tua apresentação seguramente, e depois fica aqui com esta um bocado com esta ideia de que talvez a diáspora já tenha criado o seu próprio crioulo a partir do momento em que tu disseste que era um português que só era percebido por quem falasse o crioulo. Amei essa descrição, amei. Vai, vamos lá, grata, Josefa. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de José Fernandes, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E voltamos na próxima semana.
Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter em www.otalpodcast.com. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.